Oi, pessoal, tudo bom? Hoje é dia de a gente conversar sobre estrutura de repetição, mais especificamente a estrutura de repetição baseada em contagem, que a gente chama de FOR. Estrutura de repetição permitem a gente evitar repetições desnecessárias no nosso código que a gente está escrevendo no nosso programa. Então, por exemplo, se eu quisesse, com os conhecimentos que a gente tem até a aula anterior, escrever a frase "Oi, mundo" 10 vezes, a gente faria isso, né? Usando vários prints. Esse é o tipo de solução ineficiente que a gente quer evitar. Então, uma maneira de evitá-la é utilizando estruturas de repetição. Porque 10 vezes a gente até consegue trabalhar, mas quando a gente trabalha com 1000 vezes, aí seria difícil, né? Você vai escrever 1000 vezes o "Oi, mundo", extremamente ineficiente. Então, a gente diz que a gente quer automatizar as repetições quando elas são desnecessariamente complicadas na hora que a gente está escrevendo o código. A gente quer evitar essa complicação, quer escrever ela de maneira extremamente sucinta, resumida, né? E para isso a gente utiliza a estrutura de repetição, que tem outros nomes também, né, que são conhecidas também como laços. Imagine um laço, né, no sentido de dar uma volta, ou um loop, que é a palavra que a gente usa para laço em inglês, e vocês lembram de montanha-russa, às vezes quando a gente fala daquele loop na montanha-russa, é aquela volta que você dá, né? A gente poderia chamar de volta, mas em português as palavras que pegaram foram laços ou loops. Outra palavra que a gente usa, né, para repetição é a palavra iteração, que é diferente da palavra interação. Interagir significa, né, trabalhar, encontrar alguém e conversar, né, interagir com uma pessoa. Você pode também interagir com o computador, mas quando a gente fala de iteração, a gente está falando de iterar, a gente está falando de repetir. Então, uma repetição é uma iteração. Tem duas formas de trabalhar com iterações ou com repetições em Python, duas estruturas típicas. Tem a estrutura para faça, né, o for do, que em Python a gente chama simplesmente de for, e tem a estrutura enquanto faça, que é o while do, que a gente chama em Python simplesmente de while. Aí, claro, qual estrutura fica melhor vai depender do problema que a gente vai trabalhar. Vamos começar com os problemas mais simples de contagem, e para esses problemas de contagem a gente trabalha com for. Mas para a gente falar de contagem, a gente precisa primeiro falar da função range, que é uma função que permite contar em Python. E, bom, eu tenho aqui alguns exemplos, mas acho que é mais fácil eu mostrar no computador, né? Então eu vou aqui compartilhar a minha tela do computador. Eu vou entrar aqui no meu console e vou abrir aqui um shell Python. Então, estou trabalhando aqui com... Vocês lembram, né, que a gente chegou a trabalhar com variáveis. Eu posso colocar uma variável e dar um valor para ela, né? E se eu escrever o valor dessa variável, vai aparecer o seu valor. Eu estou interagindo com o computador sem escrever um programa, mas simplesmente fazendo instrução a instrução. Aí vamos trabalhar com o range, né? Range é a função que permite a gente escrever um conjunto de valores. Se eu quiser contar 10 números, por exemplo, eu vou fazer range 10. Certo? Aí Python vai ajeitar, né, essa faixa de valores, que vai ser, né, vão ser os números mostrados de 0 até 10. Será que é 10? Não. A gente vai contar 10 números, e como o computador começa a contar normalmente a partir do 0, então a gente vai contar de 0 até 9. Então a gente vai dizer que o 10 não entra, né? Isso, quando a gente diz que a gente quer contar 10 números na range de 10, a gente não vai entrar o último número, e que a gente começa de 0. Tem uma maneira de ver isso mais fácil, é trabalhar com o comando list. Então, se eu fizer aqui list range 10, a gente consegue ver esses números, né? A gente lista os números explicitamente da nossa faixa, da nossa range. Então, aqui vocês veem, né, todos os números, né, de 0 até 9. Se eu fizer aqui range list range 20, a gente vai ter todos os números de 0 a 20. Bom, range permite a gente trabalhar com dizendo apenas o número de vezes que a gente quer repetir, né? O número de números que a gente quer contar, né? Mas a gente pode também trabalhar, né, com 2 parâmetros no range. O que a gente faz
quando a gente está fazendo, por exemplo, 5, 20. Range 5, 20. O que vocês acham que vai ser? Vai contar de 5, vai contar 5 números, vai contar 20 números? Na verdade, nem 5, nem 20. Quando a gente fala range com dois parâmetros, a gente está falando de criar uma faixa de valores, né, contando do primeiro, né, início da faixa, né, que é o 5 ali, até chegar ao final da faixa, não incluindo o último elemento da faixa. Então, o 20 nunca aparece ali, né, vai aparecer somente o 19. Vocês podem ver lá, né, como no caso do range 10, né, vocês viram quando eu escrevi o range 10? Vou escrever aqui novamente. O range 100, ele automaticamente, né, cria uma faixa começando do zero, né, então o zero é o início da faixa, e vai até o 100 sem entrar o último da faixa, sem entrar o 100. Né? Se eu quisesse mostrar essa lista de valores, aí nossos números vão estar aqui contados, né, de 0 até 99. A diferença quando a gente trabalhou ali com o list range 520 é porque lá o número inicial da faixa, né, não é zero, né, por padrão, se a gente não coloca ele, se a gente coloca só um argumento, só um parâmetro da função, ele automaticamente começa de zero. Mas se a gente coloca 2, então o primeiro vai ser sempre o início e o último vai ser o final sem entrar, né, mais o seu anterior. Se a gente fizer list 30, 50, o que vocês acham? List 30, 50, a gente vai mostrar até do 30 ao 49. Mas a gente pode fazer um pouco diferente, né, se a gente trabalhar com um terceiro parâmetro. Então, por exemplo, suponha que eu faça a nossa faixa variar novamente de 30 a 50, mas pulando de 2 em 2. Então, se a gente adiciona um terceiro parâmetro à função range, isso quer dizer que o nosso incremento não vai ser o incremento normal de 1 em 1, mas sim com aquele valor que a gente colocou. No caso 2, a gente vai contar de 2 em 2. Então, vocês estão vendo aí 30, 32, 34, 36, até 50. Bom, o 50 não entra, né? Entra o último número antes do 50. Mas como ele está pulando de 2 em 2, não vai ser o 49, né? Porque depois do 48 ele vai incrementar para 50, mas o 50 não entra, né? Então, assim a gente pode fazer, né, outros exemplos. De 3 em 3, por exemplo. Agora, vocês percebem aí, né, que o nosso 50 não entra, né, porque o último número, né, que foi apresentado na range, na faixa, foi 47, e quando a gente pula para 50, 50 já é o último da faixa ali, então ele não entra. A gente pode fazer o incremento também acontecer de forma negativa. Então, por exemplo, suponha que eu queira contar de 50 até 1. Será que a gente coloca 1? Não, o último nunca entra, né? Então, eu vou botar 0. Ele vai contar só até 1. De 50, 49, 48, até 1. Não entra o último, né? Mas a gente tem que dizer que o incremento é negativo, a gente precisa colocar um número negativo. Então, por exemplo, se eu quero decrescer de 1 em 1, né? Decrementar de 1 em 1. Então, observem aqui que eu contei de 50 até 1. Se eu quisesse incluir o zero, né, de 50 até 0, aí eu teria que realmente utilizar o último elemento, não o zero, né, mas o que vem antes do zero ali, né. Então, 50 menos 1 menos 1. Observe que o primeiro menos 1 é o fim da faixa e o segundo menos 1 é o incremento, ou o decremento aqui no caso, né, o incremento negativo ou o decremento. Então, observem aqui que o zero entrou nessa contagem. Então, esses são os exemplos de range, né? A função range, então, é uma função que conta,
ela gera esse conjunto de números, né, para Python, né, e esses números, essas faixas serão trabalhadas dentro do conjunto for. Então, voltando aqui para a nossa apresentação do range, né? Então, ele tem 3 formatos, como eu disse, o range que só tem o final da faixa, que é como conta de 0 até o último número, sem entrar ele. Quando eu tenho o início e fim da faixa, explicitamente, a gente, então, vai trabalhar com o número inicial entrando ele e o último número não entrando. E quando a gente trabalhar com range utilizando 3 parâmetros, né? O primeiro e o segundo serão o início e fim da faixa, como no anterior, e o terceiro será o incremento. A gente pode ter incrementos normais, como 1, que é desnecessário de colocar, ou outros incrementos, né? Como múltiplos de 2, múltiplos de 3, né? Não múltiplos de 2, múltiplos de 3, né? Incrementando de 2 em 2, incrementando de 3 em 3, ou de maneira negativa, incrementando de menos 1 em menos 1, de menos 2 em menos 2, como vocês quisessem. Então é isso, né? Eu paro por aqui este vídeo. Eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho com a função range e acompanhado lá do list, como eu fiz, para vocês experimentarem e terem uma visão melhor. Caso já tenham entendido, não preciso fazer, né? Mas se quiserem experimentar, é bom. É isso. Paramos por enquanto.